O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quiser seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, um filósofo bastante conhecido, Blaise Pascal, ele, certa vez, ele expôs o que ele chamou de a grande aposta. Aposta a qual feita ninguém perde, todos ganham. É apostar sobre Deus. Dizia Pascal: se você apostar que Deus existe e você viver de acordo com a lei de Deus, e quando você morrer Deus não existir, você não perdeu nada. Porque se Deus não existe, nós também não existiremos depois da morte. Então não ganhamos e nem perdemos. Pelo contrário, nós vivemos a vida com a ilusão, e se Deus existisse? E se você aposta, vive como Deus pede, sofre nesta terra, e depois da morte, Deus existe, você não perdeu nada, você ganhou, porque você será recompensado por ter acreditado nele. Apesar de ser bastante tentadora, essa proposta de Blaise Pascal, ela não é completa, porque a nossa vida não pode se basear num si. O nosso amor a Deus não pode se fundamentar num se ele existe ou se ele não existe, porque nós o conhecemos, porque nós o experimentamos, porque nós vemos as suas pegadas no mundo, porque nós sentimos o seu efeito na nossa vida. Porém, apesar de não ser completa, apesar de não satisfazer, a proposta de Pascal, ela carrega uma grande verdade. E nosso Senhor no Evangelho, Ele quer nos ajudar a compreender esta grande verdade. Do que adianta ao mundo, do que adianta ao homem, do que adianta para mim, do que adianta para você, ganharmos o mundo inteiro, se viermos a perder a nossa vida? Do que adiantaria, nós vivermos esta vida com todas as felicidades, com todo o bem-estar, com toda a beleza, e no fim irmos para o inferno? Do que nos valeria um pouco de anos que nós passamos sobre esta terra, se a eternidade, se o lugar que não tem fim, fosse para nós de sofrimento, de desespero? Por isso, nós precisamos aprender a renunciar um pouco nesta vida, para ganharmos a vida eterna. Porém, a renúncia, amados irmãos, que nosso Senhor nos pede para fazermos, não é uma renúncia triste, não é um acumulado de nãos.
A renúncia que nosso Senhor nos pede para fazermos, ela já neste mundo nos fará felizes. Essas renúncias já nos libertam de tantos males, de tantas dificuldades, de tantos erros. Veja que as pessoas que dão errado na vida, elas antes abandonaram a lei de Deus. Vejam que muitas pessoas que se enveredam por caminhos completamente tristes, se enveredaram porque, em primeiro lugar, deram as costas a Deus. Isso significa, amados irmãos, que nós devemos estar muito atentos ao que ouvimos na primeira leitura. Quando Moisés entrega ao povo as tábuas da lei, Moisés diz: eu coloco diante de vós a vida e a morte, a alegria e a tristeza. Escolhe, pois, a vida. A vida, se vós caminhardes no caminho do Senhor, amando a Deus e guardando os seus mandamentos, suas leis e seus decretos. E a morte, se não fizerdes isto. E a morte, se deres as costas a Deus. A quaresma, prezados irmãos e irmãs, a quaresma é esse tempo para a gente nos voltar para o Senhor. O primeiro significado da palavra conversão, se nós abríssemos ainda os dicionários, que quase não mais existem, nós encontraríamos que a primeira definição da palavra conversão significa voltar-se, significa mudar de direção. A verdadeira conversão é voltar para o Senhor. A verdadeira conversão é voltar a nossa atenção mais uma vez para Deus e nos dispormos a seguirmos suas leis e seus decretos. E como voltar para o Senhor? A primeira coisa é se dar conta do caminho errado. Quando nós estamos numa estrada que nós não conhecemos, e logo que nós nos damos conta de que o caminho está errado, nós voltamos. Nós não queremos continuar perdendo tempo, caminhando numa estrada que não nos levará para o destino que nós queremos. Assim deve ser também na vida de fé. Nós precisamos nos dar conta de que os nossos pecados são caminhos que não nos levam a lugar nenhum. Aliás, nos levam para a infelicidade, nos levam para a tristeza, nos levam para o mal, enquanto o caminho do Senhor leva para a vida, para a plenitude, o que não significa a ausência de problemas, o que não significa ter uma vida simplesmente tranquila. O caminho do Senhor é um caminho árduo, o caminho do Senhor é um caminho difícil, mas é um caminho que não nos faz perdermos a paz, porque sabemos que mesmo fatigando, que mesmo com dificuldade, nós estamos no caminho da felicidade. A primeira leitura de terça-feira passada é uma leitura extraída do livro dos Provérbios, se eu não me engano, e a leitura do livro dos Provérbios diz: filho, se você se prepara para o serviço do Senhor, se prepare também para a provação, se prepare para ser provado pelo Senhor, porque os homens de Deus são provados no fogo. Sim, o caminho de Deus é um caminho de provação, é um caminho de dificuldades, mas é um caminho de provação e de dificuldades que muito bem coexiste com a felicidade. A felicidade de sabermos que no fim da estrada encontraremos a Deus. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Renuncie aos próprios pensamentos, renuncie à própria maneira de enxergar o mundo e deixe que o mundo
seja visto não pela sua ótica, não pelo seu jeito de ver as coisas, mas pelo jeito de Deus, que é o jeito correto, que é o jeito que Ele pensou para o mundo. Renunciar a si mesmo é renunciar ao próprio orgulho, é bater no peito, como nós fizemos no início desta Santa Missa, e dizermos: por minha culpa, minha tão grande culpa. Renunciar a si mesmo é escolher o último lugar, é deixar que todas as outras pessoas sejam mais importantes do que nós na nossa vida. Renunciar a si mesmo é renunciar o medo da confissão. Não faremos uma boa quaresma se não nos confessarmos. Não faremos uma boa quaresma se não tivermos a coragem de, diante de Deus e do seu ministro, ajoelharmos-nos e repetirmos, como o filho pródigo: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Não faremos uma boa quaresma se não renunciarmos à nossa preguiça espiritual, que se contenta com alguns momentos de espiritualidade. Ontem, e permitam-me dizer com a franqueza que gostaria sempre de ter com vocês, ontem nossa igreja estava superlotada, mas eu não me alegro quando eu vejo a igreja superlotada, porque são momentos pontuais. O cristianismo não é feito de quarta-feira de cinzas, o cristianismo não é feito apenas de alguns momentos. O cristianismo é feito no cansaço do passo mantido, no dia após dia. O verdadeiro cristianismo, estava muito claro nas leituras de ontem, é feito quando ninguém vê, e eu venho diante do sacrário e me ajoelho. Amados irmãos, renunciar a si mesmo é renunciar à comodidade de uma vida que não coloca Deus no centro. Padre, se eu tivesse tempo, eu rezava o terço. Se eu tivesse o tempo, eu ia para a missa todos os dias. Nós encontramos tempo para tantas coisas, para tantas realidades, boas, importantes, justas, necessárias. Sim, precisamos encontrar tempo para tudo, mas antes de tudo, encontrar tempo para o Senhor. Que não encaixemos Deus no nosso dia, mas que dele seja o primeiro lugar, e aí sim, a partir dele, eu organize o restante do meu dia. Renunciar a si mesmo é renunciar ao medo de servir ao Senhor. Quanta gente boa, quanta gente que Cristo chamou para servi-lo, e no entanto tem medo do que as outras pessoas vão pensar, tem medo do que as outras pessoas podem dizer. Não tenha medo de servir o Senhor. Se Deus te chama, se Deus toca o teu coração, vai confiante para o serviço do Senhor. Não coloque desculpas. No Evangelho nós encontramos muitos que Cristo chamou e que colocou desculpas. A um, Cristo chamou e ele disse: deixa eu ir primeiro enterrar meu pai, coisa justa, cuidar da família. E Jesus disse que os mortos enterrem os seus mortos. Deixa eu cuidar das minhas coisas. E Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. E naquela parábola da festa de casamento, quando o empregado do rei vai convidar para a festa do casamento, alguns dizem que não vão para a festa porque compraram um campo e precisam ver. Outros compraram uma junta de bois e precisam testá-las. Outro porque vai casar. Não coloque desculpas. Se o Senhor te chama, renuncie ao medo. Coloque a mão no arado, não olhe para trás, olhe para o Senhor. Com efeito,
de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo. Quanta gente bem-sucedida no mundo, quanta gente aparentemente feliz, quanta gente vivendo na opulência de seus palácios, de seus castelos, construídos com tanta solidão às vezes. Quanta gente bem-sucedida no campo profissional, no campo afetivo, e, no entanto, destruídas, porque não souberam construir a sua vida sobre a rocha, construíram sua vida sobre a areia. E quando vem a tempestade, quando os ventos vêm sobre a casa, nada permanece e a ruína será completa. Pensemos nós também, amados irmãos, se a nossa vida está fundada sobre Deus, ou se ainda estamos iludidos com o mundo, ou se ainda estamos iludidos com as coisas que passam. A quaresma serve para isso. A quaresma serve para a gente ter um choque de realidade, para a gente se dar conta do que realmente conta, do que realmente é eterno, e dividirmos e separarmos do que é passageiro, do que nós devemos usar e não nos apegar, do que devemos fazer uso e não deixar que as coisas do mundo nos usem. De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida. Estamos só no início da quaresma. Temos ainda 39 dias pela frente. Aproveitemos. É hoje o tempo da salvação. É hoje o dia da graça do Senhor. E em nome de Cristo, nós vos exortamos. Deixai-vos reconciliar com Deus. É agora o tempo favorável. Cantando, ofereçamos ao Senhor nossa vida, nosso coração e o desejo sincero de nossa conversão. Mesmo que não consigamos dar grandes passos, mas somente oferecer ao Senhor o desejo de dá-los, já é um passo que corrobora o início verdadeiro da nossa conversão.